Olá, sou o professor Marcos Roberto. Sejam bem-vindos à primeira semana de estudos do PET 6. Nessa videoaula vamos conhecer o Teorema de Pitágoras e resolver alguns problemas envolvendo este teorema. Mas antes disso, vejamos alguns conceitos. Vejamos alguns conceitos. Triângulos são polígonos que possuem três lados e três ângulos internos. Até por isso a palavra triângulos, três ângulos. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Eu estou falando isso por quê? Porque o Teorema de Pitágoras é a relação no triângulo retângulo. Então, antes disso, vamos falar sobre os triângulos. Então, tem aqui alguns triângulos que vocês já devem conhecer. O triângulo equilátero, que tem três ângulos, os ângulos internos, são todos iguais. Então, esses três ângulos aqui são iguais. E como eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, então se eu dividir 180 por 3, eu vou encontrar 60 graus aqui para cada um. Ok? Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero é igual a 60 graus. Além disso, os três lados também são congruentes, possuem a mesma medida. Ok? O triângulo isósceles é um triângulo que os ângulos da base são congruentes. E esse aqui é um ângulo diferente, né? Esses dois aqui são congruentes. Enquanto que esses dois lados aqui também são congruentes, possuem a mesma medida. Interessante que eu posso falar o seguinte, que todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles, ok? Porque eu preciso de os ângulos aqui da base serem iguais e ter pelo menos dois lados congruentes. Então, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Mas o contrário não vale, né? Nem todo triângulo isósceles será um triângulo equilátero, ok? Atenção a isso. Outro triângulo é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que possui os três lados com medidas diferentes. Então aqui eu estou colocando um tracinho, porque esse aqui é uma medida, esse aqui é outra medida. E esse TC tem três tracinhos, é que os três são... Estou querendo dizer que os três lados têm medidas diferentes, né? Enquanto que aqui ó, tem um tracinho, as medidas são iguais. E aqui eu poderia colocar dois tracinhos, que é a medida diferente. Da mesma forma aqui, ó, um tracinho para cada um, então todos possuem a mesma medida. Vamos lá. Mas o triângulo que a gente vai preocupar é o triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo possui um ângulo interno igual a 90 graus. Então, eu chamo esse ângulo de ângulo reto. Aqui eu tenho um triângulo, né? Triângulo retângulo. Ele é retângulo aqui, nesse vértice aqui. Eu vou chamar esse vértice de A. Então, esse lado oposto eu posso chamar de Azinho. Chamar esse vértice aqui de B. Então, o lado oposto eu vou chamar de Bzinho. Aqui o vértice C, e vou chamar esse lado aqui oposto de Czinho. Além disso, eu posso dar nomes para esses lados. Esse lado aqui que é o maior e vai estar sempre oposto ao ângulo reto, eu chamo ele de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados eu chamo de cateto. Esse aqui é um cateto e esse aqui é um outro cateto. Ok? Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras mostra que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. São palavras confusas, né? E não ficou bem claro. Então, bora esclarecer isso aqui. Como eu falei para vocês, esse lado maior aqui eu chamo de hipotenusa. Agora há pouco eu chamei ela de Azinho, essa medida aqui A. Chamei essa medida aqui de Bzinho e essa medida de C, certo? Porque aqui era meu vértice A, aqui era meu vértice B e aqui era meu vértice C. E falei também que cada um desses lados aqui eu chamo de cateto. Aqui também cateto. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz é o seguinte. Se eu pegar esse lado aqui, que é a hipotenusa, e elevar ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, quadrado de B mais o quadrado de C. Ok? E poderia demonstrar que isso aqui é verdade, mas não é o principal objetivo nessa aula. Então a ideia é conhecer o Teorema de Pitágoras e saber aplicar ele na resolução dos exercícios. Então, num outro momento, eu posso estar gravando um vídeo para mostrar algumas demonstrações, do Teorema de Pitágoras, que existem várias, e algumas bem bonitas. Mas vamos lá para os exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte.
A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. Então aqui eu tenho a tabela, eu tenho o primeiro triângulo e eu quero saber se ele é retângulo ou não. Se ele é retângulo, o que acontece? Se ele é retângulo, então vale o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Então eu tenho que o teorema de Pitágoras é a ao quadrado, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu peguei aqui, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então olha só, como eu vou saber quem é a? Quem é a hipotenusa? Minha hipotenusa sempre vai ser o maior dos três lados. Ok? Então tem aqui ó, três medidas. Um é 8, 5 e 4. Então minha hipotenusa é 8. Então vamos verificar se isso é um triângulo retângulo. Se eu pegar aqui 8 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E vou verificar que 8 ao quadrado é igual a 64, que é igual a 25. Na verdade, eu estou falando que é igual porque eu quero conferir se é igual, né? Então, eu vou ter aqui que 64 é diferente de 40 e 41. Então, esse triângulo não é um triângulo retângulo. Se fosse triângulo retângulo, eu ia obter uma igualdade. Vamos lá para a segunda situação. Eu quero saber se esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, vou ter que pegar aqui ó, a hipotenusa, que é 12, né? 12,5. 12,5 ao quadrado. Vou colocar um parênteses aqui, não é necessário, mas fica melhor nesse momento, por causa do número decimal. Aqui 12 ao quadrado é o outro cateto. E aqui o outro cateto, 3,5. 3,5 ao quadrado. Então, 12,5 ao quadrado. Vou aproveitar aqui para fazer o seguinte cálculo com vocês. 12,5 ao quadrado. Então, como que eu faço essa continha de cabeça? Se meu número termina com 5 e eles são iguais, né? 12,5 ao quadrado, 12,5 vezes 12,5, o que eu posso garantir é que ele termina em 25. E o que mais? Para eu saber o que falta aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Aqui é 12 e aqui 12. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, 12 vezes 13. E eu consigo fazer de cabeça, eu sei que é 156. Então, tudo que eu tenho que colocar aqui é 156. Como eu tenho uma casa decimal, aqui mais uma casa decimal, então no final eu vou ter duas casas decimais. Ou seja, essa potência aí, esse quadrado aí é igual a 156,25. 12 ao quadrado é 144, mais 3,5 ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa. 3,5 ao quadrado. 3,5 vezes 3,5. Só para vocês pegar o jeito. Então, como são iguais, eu sei que esse número termina em 25, né? O resultado, esse produto. E vou pegar 3 vezes, ao invés de fazer 3 vezes 3, eu vou fazer 3 vezes o sucessor de 3. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. E lembrando aqui, ó, uma casa decimal, outra casa decimal. Então, tem duas casas decimais. Então, vou ter aqui 12,25. Pô, junto aqui, mas que é um sinal de mais, beleza? Então, vou ter que 156,25 é igual a, somando os dois aqui, eu vou encontrar 156,25. Essa igualdade me garante que o teorema de Pitágoras aqui vale, né? Então, eu tenho um triângulo retângulo. Beleza? Vamos lá tentar fazer o terceiro. O terceiro, eu quero saber... Vamos lá, colocar aqui ó, o terceiro. O terceiro é, hipotenusa é 15, né? O maior lado. 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vamos verificar se isso é verdade. Se for verdade, então eu tenho um triângulo retângulo. Aqui é a mesma coisa, ó, 15 vezes 15. Vamos fazer isso aqui bem rapidinho. São iguais, então eu sei que termina em 25. E aqui eu vou fazer 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Então, isso aqui dá 225. 225. Que é igual, 12 ao quadrado nós fizemos agora há pouco, é 144. Mais 8 ao quadrado é 64. Isso aqui, de cara, eu sei que não vai ser verdade, né? Porque se eu tenho 144 mais 64, quando eu fizer essa soma aqui, vai dar um 8. Mas se você quiser conferir, ó, 144 mais 64, isso aqui dá um 8, e aqui é 225. Então não tem como ser igual. Aqui 10 mais 1 vai levar 1, né? 208. Então 225 é diferente de 208. Então eu tenho que isso aqui não é um triângulo retângulo. Isso aqui não é um triângulo retângulo. Vejamos os outros dois que faltam, né? O triângulo 4 e o triângulo 5. Então aqui eu tenho o triângulo 4. Triângulo 4. Aqui eu tenho a hipotenusa. Vamos ver, eu vou fazer aqui. Triângulo 4, hipotenusa é 37 ao quadrado.
que é igual a 35 e aqui 12, né? 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 37 ao quadrado é 1.369. Você pode fazer as continhas aí. 35 ao quadrado eu vou fazer aqui com vocês. 35 ao quadrado é 35 vezes 35. Só lembrando aquela forma rápida de fazer, né? Aqui eu sei que termina em 25. E 3 vezes 4. 3 vezes 4, né? Falei agora há pouco porque é 3 vezes 4. Aqui vai dar 1.225. Mais, eu esqueci do quadrado aqui, né? 144. 12 ao quadrado é 144. 1.369 é igual a, você somando, se fazer efetuando essa soma aqui, você vai encontrar 1.369. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo, ok? Agora falta o 5. Vamos conferir o 5. Esse aqui é a minha hipotenusa, né? Eu sei que ela é maior porque 4 vezes a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Uma casa decimal, né? Então, eu sei que raiz de 2 é maior que 1. Então, 4 vezes uma coisa maior que 1 é o maior lado. Os outros é 4, né? 4 e 4. Então, vou colocar um parênteses aqui para efetuar, colocar a potência, né? O expoente 2. Então, 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Como que eu resolvo isso aqui? Eu vou levar cada um, eu tenho um produto, eu vou levar cada um desses fatores aqui ao expoente 2. Então, vou ter aqui 4 ao quadrado. Só que aqui, ó, posso simplificar. Então, vou ficar aqui só vezes 2, né? Aqui lá 16, mais 16. 2 ao quadrado é 4 ao quadrado, né? 16 vezes 2, que é igual a 16 mais 16. Vou colocar aqui 32. Então, o que eu vou ter é que 16 vezes 2 é 32, é igual a 32. Ok, então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, o quinto aqui também é um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo com essas medidas, eu posso garantir que ele é um triângulo retângulo. Beleza? Vejamos, continuemos. O exercício 2. Em um triângulo retângulo, então lembra lá, né? O teorema de Pitágoras só se aplica no triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13, o cateto maior mede 12. Qual a medida do cateto menor? Que era uma interrogação, né? Qual é a medida do cateto menor? Então, bora lá pegar nosso mesmo triângulo lá do início. Minha hipotenusa é o lado maior, né? Esse aqui mede 13. Falou que o cateto maior mede 12. E eu quero saber a medida do outro. Beleza? Então, como não sei quanto que mede, eu vou chamar aqui de x. Então, o que eu sei, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é 13, 13 ao quadrado. B, quando você vai fazer isso aqui, pode ser qualquer um, ok? O cateto não tem problema você trocar a ordem aqui, B e C, que não vai, seu cálculo não vai sair errado. Então, vou colocar que B é igual a 12, por exemplo. 12 ao quadrado mais C ao quadrado. C, na verdade, é meu x, né? Vou colocar, deixar aqui C mesmo, né? Vou deixar C, ok? Então, aqui eu tinha colocado x, eu vou deixar aqui C. Quero descobrir o valor de C. Então, eu vou ter que... Isso aqui é 179, igual a 144, mais C ao quadrado. Se aqui é uma igualdade, eu vou olhar para ela diferente. Vou olhar assim, ok? É a mesma coisa, só que eu troquei a ordem. Então, se essa coisa aqui é igual a essa, então essa coisa aqui é igual a essa. Então, eu posso escrever dessa forma. Então, eu vou ter que C ao quadrado é igual a 169 menos 144, né? Que era positivo, passei para lá negativo. C ao quadrado é igual a 169 menos 144 é igual a 25. Então, C é igual a mais ou menos raiz de 25. Só que olha só, eu vou falar que C é mais ou menos raiz, mais ou menos 5. Então, C pode ser mais 5 ou menos 5. Como eu estou falando de comprimento, então C só pode ser positivo, né? Que eu não vou ter uma unidade de medida aqui negativa, menos 5 centímetros. Então, o valor de C aqui, ó, meu cateto que estava faltando é 5 centímetros. Exercício 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então, o terreno que eu estou falando é esse terreno verde aqui, ó. Então, de um lado
ele passa a rua 1, no outro passa a rua 2, né? A rua 2 é essa aqui, nesse sentido. No outro a rua 3. E eu quero saber o seguinte, vamos lá, o que eu estou querendo saber. Ah tá, antes disso eu tenho que o lado aqui do terreno mede 85, o outro mede 75, e tem esse aqui que eu não sei. Então provavelmente em algum momento deve pedir para descobrir esse valor, né? Desse terreno, esse lado. Então, é justamente isso. No item A, qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representada pela letra C? Então, eu quero descobrir qual é o valor de C, e aqui é a minha rua 3, como eu falei. Então, o que eu posso observar é o seguinte, que esse terreno, ele é um formato triângulo, né? Triangular, e aqui eu tenho um ângulo reto. Então, se é um ângulo reto, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, vou escrever aqui, ó, letra A, eu vou ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E eu tenho que A é o maior lado, né? 85 ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, tanto faz, como eu falei para vocês. Então pode ser 75 mesmo ao quadrado, mais C ao quadrado. 85 ao quadrado, vamos lá. Um jeito fácil de fazer isso é o seguinte. 85 vezes 85. Eu sei que o resultado dessa operação, isso aqui é a multiplicação, né? Isso aqui vai terminar em 25. Eu vou multiplicar 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. 9, né? 8 vezes 9 é 72, então cortamos 72 aqui. Ou seja, isso aqui é igual a 72.000, 7.000, né? 225. Igual a mesma coisa 75. 75 vezes 75 é igual a 25. 7 vezes 8, 56. 5.625. 5.625. Mais C ao quadrado. Então, vou só olhar isso diferente, né? Vou colocar aqui, ó, 56, 25, mais C ao quadrado é igual a 7.225. Continuando aqui, eu vou ter que C ao quadrado é igual a 7.225 menos 56,25, 5.625. C ao quadrado é igual, essa diferença é igual a 1.600. Então, C é igual a raiz quadrada de 1.600. Poderia colocar aqui mais ou menos, mas nem precisa, né? Eu sei que minha medida vai ser uma coisa positiva, o lado do terreno, né? Uma coisa positiva. Então, C é igual a raiz de 1.600. Só que 1.600, o que você pode fazer? Você pode escrever o 1.600 de uma forma diferente. Pode colocar aqui, 1.600 é 16 vezes 100. Por que eu estou colocando isso? Porque aí eu consigo fazer o cálculo mais simples. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, que é 4, vezes a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, C é igual a 4 vezes 10, que é igual a 40. 40 metros, né? O terreno, 40 metros. Então, esse lado aqui do terreno é de 40 metros. O que mais? Ainda eu quero saber quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno. Então, eu quero saber o perímetro. O perímetro é somar os lados, né? Um lado mede 85, o outro mede 75. Aqui não importa a ordem, né? Que você coloca as parcelas. Quando você soma isso aqui, opa, isso aqui é 40. Se eu pegar esses dois aqui e somar, eu posso tirar 5 aqui do 85, colocar aqui. Então vai ficar 80 mais 80, que é igual a 160, mais 40, que é igual a 200. Então o perímetro é igual a 200 metros. Enquanto que a área, eu vou representar aqui por A. A área, observo lá que o terreno tem a forma de um triângulo, então é base vezes a altura. Base vezes a altura dividido por 2. Então a área é, a base é 75. Posso olhar com a base 75, a altura, que pode ser 40. Aqui não importa a ordem, né? Que você faz, e vou dividir por 2. Então a área é igual a... Vou simplificar aqui, ó. 40 dividido por 2, aqui vai dar 20. Então vai sobrar 75 vezes 20. Então a área é 75 vezes 20. Ainda posso escrever isso aqui diferente só para eu fazer de cabeça. Que é igual, 20 é igual a mesma coisa que 10 vezes 2. Então eu consigo fazer aqui de cabeça, ó, 75 vezes 10 é 750, vezes 2, 1.500. Então a área é igual a 1.500 metros quadrados. Ok? Vamos lá.
Item C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Então, olha só, ele tem essa opção aqui, ó. Uma possibilidade é cercar mourão, cerca eucalipto, tratado, diâmetro de 8 centímetros, comprimento 2,20. E aqui eu vou ter que é R$13 a unidade, né, dessa peça de madeira. Aqui a cerca, se for em mourão, cerca eucalipto, tratado, diâmetro 10 centímetros e comprimento 2,20. A unidade é R$21. E assim por diante. Da mesma forma que eu vou ter o arame farpado e o rolo 500 metros, que eu vou ter esse valor, R$220. Rolo 200 metros, o rolo é R$125. E o rolo de 100 metros, o rolo custa R$70, a unidade, né? Então vamos lá, vamos ver o que está pedindo. Se ele precisar escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro e colocar de 1 em 1 metro, qual a quantidade que ele precisa comprar? Então vamos lá. Então ele quer colocar essa aqui, ok? Tá aqui, ó, 10 centímetros de diâmetro e colocar de 1 em 1 metro. Quando eu tinha o terreno lá, se você se lembra, o terreno era mais ou menos nesse formato aqui. Ok? Esse aqui era 85, esse aqui 75, esse aqui 40. Quando a gente calculou o perímetro desse terreno, a gente encontrou 200 metros. Então eu vou cercar, né, esse terreno de 200 metros. Olha só, como vocês estão no nono ano, essa questão a gente poderia discutir de uma forma bem mais precisa e mais complicada, digamos assim. Mais precisa, mas seria de uma forma mais precisa. Mas observa comigo, pensa aqui que se eu tivesse cercado um terreno de 4 metros. Então, eu vou colocar um poste aqui, né? Depois de 1 metro, mais um. Depois, mais um poste. Aqui, mais um. Aqui, mais um. Aqui, na verdade, eu estou pensando não em 4 metros, né? Aqui 1 metro, aqui mais 1 metro. Então, meu terreno aqui, meu comprimento aqui, na verdade, são 3 metros. Então, nessa situação, eu usei 4 postes. Mas observe o seguinte, que quando eu vou fazer essa cerca, se eu considerar o diâmetro do poste, então, quando eu coloco o primeiro poste aqui, o segundo poste não ia ficar exatamente aqui, seria um pouquinho mais aqui para a direita. Da mesma forma que esse aqui ia ficar um pouquinho mais à direita, e assim por diante. Então, para simplificar as coisas, eu vou falar o seguinte, que eu vou precisar de exatamente 200 postes, beleza? Por que 200? Para simplificar nossos cálculos, como eu falei para vocês agora há pouco. Agora eu quero saber qual será o valor gasto. Eu sei que cada unidade custa R$21. Então, vou ter aqui 200 vezes 21. Se você fizer o cálculo aí, você vai encontrar 4.200. Ou seja, nesse caso, você vai gastar, vou colocar aqui, né? R$4.200. Beleza? Sim, só isso que a questão pede. Vamos para a próxima. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Então, olha só. Vamos lá recordar. Eu tinha que meu terreno tinha esse formato aqui, formato de um triângulo, retângulo, 75, 85 e 40, que o perímetro era 200 metros. Então, se eu fosse passar o arame farpado uma vez, eu ia gastar 200 metros, duas vezes, 400 metros, e assim por diante. Ou seja, o que eu preciso fazer se eu quero passar 4 vezes, então eu vou ter 4 vezes 200, que é igual a 800 metros. Então, eu preciso de 800 metros de arame para cercar o terreno. Essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros? Então, 800 dividido por 100, 8 rolos. Ou a 4 rolos de 200 metros, né? 4 vezes 200, 800. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados, no mínimo, para atender essa demanda? Se eu comprar só um, vai ficar faltando 300 metros. Então, eu vou ter que comprar 2 rolos. Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Se eu comprar 2 rolos, eu preciso de 2 rolos do arame de 500 metros, né? Então, vou gastar 2 vezes 220, R$440. Ou vou gastar 4 rolos de 125, 4 vezes 125, né? 200 metros. Cada rolo custa 125. Então, vou gastar R$500.
Ou então, 8 rolos desse arame de 100 metros. 8 vezes 70 é igual a 560 reais. 560 reais. Ou seja, qual é mais vantajoso? Comprar o rolo de 500 metros. Além de ser mais barato, ainda vai sobrar 200 metros. Então, o mais vantajoso é o de 500 metros. Agora, considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo o preço mais vantajoso do rolo de arame, qual é o valor total do orçamento? Então vamos lá. Vamos lá lembrar o que ele gastou para cercar o terreno. Ele gastou para fazer a cerca, né? Ele usou essa madeira com esse diâmetro, a estaca com esse diâmetro. Cada peça custava R$ 21 e vocês se lembram, ele gastou R$ 4.200 só com essa madeira. Depois, o que ele gastou mais? Ele gastou 2 rolos de arame farpado de 500 metros. Cada rolo é 240 e os 2 rolos equivalem a R$ 440. Então, somando aí, eu vou ter que ele gastou ao todo R$ 4.640 para cercar o terreno. Então, 4.640. Então é isso. Esse é o último exercício da semana 1 do PET 6, perdão. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e peço perdão pelo barulho externo aí, cachorro latindo, carro passando na rua e etc. Galo cantando, mesmo depois de perder ontem para o Atlético Paranaense, mas tá valendo. Obrigado por assistir e até a semana 2.